Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, nós te louvamos pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós te louvamos pela graça da vida, pelo perdão dos pecados, pela purificação do teu sangue e pela oportunidade de poder estarmos na tua presença, sendo recebidos, ouvidos e aceitos pelo Senhor. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Dá uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, continuação à mensagem da semana passada, nós vamos falar sobre libertação, sobre quebra de cadeias, sobre o agir de Deus na nossa vida, para que nós possamos viver a plenitude da liberdade para a qual o Senhor Jesus pagou o preço para nos tornar livres. E nessa noite eu quero falar sobre os atormentadores. Mateus capítulo 18, versículo 34. Abra a tua Bíblia e nós vamos ler essa palavra. Nós aprendemos João 8,32 que quando você conhece a verdade te liberta. Nós lemos aqui no começo que se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então vem comigo aqui para Mateus, capítulo de número 18, versículo 34. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Atormentadores ou verdugos. Irmãos, aqui Jesus ele conta uma parábola, uma história que traz uma mensagem. E a história era: havia um rei que chama os seus servos para pedir as contas, ou seja, ele tinha servos que estavam devendo a ele. E ali ele vai chamar um desses servos que devia um valor muito grande, impossível de ser pago. E aquele rei então vai dizer para ele: você não pode me pagar, então você vai ser vendido, sua esposa, seus filhos, tudo que você tem, para pagar a dívida. E esse homem ele se prostra diante do rei e vai pedir misericórdia, vai pedir tempo para pagar, vai chorar, vai clamar por compaixão. E o rei olha para aquele homem naquele estado de desespero, e o rei então abre o coração para perdoar a dívida daquele homem. O rei diz: então tá bom, a dívida está paga, não precisa se preocupar com isso. Só que este homem ele sai da presença do rei, e no seu caminho ele encontra com um dos servos do rei, ou seja, com um amigo seu que também era servo do mesmo rei. E esse amigo lhe devia um valor, lhe devia uma quantia muito inferior àquela que ele devia ao rei. E então ele pega esse amigo, ele vai sufocar esse amigo e vai dizer para ele: eu quero receber. E o amigo vai dizer: calma, eu vou te pagar tudo, espera. E ele diz: não vou esperar não, você vai ter que me pagar agora. E vai sufocando ali o seu companheiro. E a Bíblia fala que os outros servos do rei passam e veem eles vão ver a situação. Então eles vão ao rei e vão contar toda a história. Aquele nosso amigo estava aqui, o rei perdoou a dívida, agora ele encontrou outro amigo, está quase matando por causa de uma dívida também. E comparando as dívidas que esse homem devia para o rei, era gigante. E o que o amigo devia para esse homem era um valor mínimo. E aí Jesus ele chega nesse ponto e ele aplica a mensagem sobre o perdão. E ele vai falar que nós devemos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, porque senão vai acontecer como aconteceu com este homem. Porque o rei, sabendo da situação, ele chama este homem de volta ao palácio e diz: eu não te perdoei toda aquela dívida, por que é que você não consegue, não quer perdoar o seu amigo? Então é o seguinte: você vai ficar preso até pagar tudo aquilo que você me deve, e o entrega aos atormentadores. É esse o ponto que nós lemos.
esse homem vai ser entregue aos torturadores, vai ficar sendo torturado na prisão até se virar para pagar aquela dívida impagável. E aí Jesus diz: se vocês não perdoarem as ofensas, o Pai Celestial vai fazer a mesma coisa com vocês. Olha o que diz aí: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, versículo 35, não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Igreja, a mágoa, o ressentimento, o peso no coração por causa de uma ofensa, isso se torna uma prisão de alma tão terrível que a pessoa perde a alegria, perde a satisfação, perde o vigor e a vida espiritual. A pessoa que está cheia desses sentimentos de rancor, essa pessoa, ela não se abre para viver as bênçãos de Deus, porque ela está ali dentro daquele mundo aonde só existe ela e o ofensor. Ela levanta com o ofensor, ela dorme com o ofensor, ela anda o dia inteiro com o ofensor na sua mente e no seu coração. Tudo lembra o ofensor e a ofensa. A mágoa, a falta de perdão só nos destrói. Então, a mensagem de Deus é: perdoa aquele que te ofende, para que você não seja entregue aos atormentadores, aos sentimentos atormentadores, aos pensamentos atormentadores e aos espíritos atormentadores, aos verdugos espirituais. Porque quando o nosso coração está carregado de ressentimento, lá no mundo espiritual, irmão, é como se fosse um pisca-pisca, um alerta, uma sirene ligada, com todas as setas apontando: gente, pode vir, está aqui, ó. Porque sentimento maligno é banquete para demônio. Demônios se alimentam dos nossos sentimentos malignos. Demônios precisam desses sentimentos negativos para que eles se fortaleçam. Então é importante a gente cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, porque tudo que a gente sente, que a gente pensa, reflete no mundo espiritual. E os demônios vêm, e eles vêm para agir em cima daquilo que a gente está sentindo, e para atormentar. Quantas pessoas atormentadas, quantas pessoas perturbadas, porque guardam mágoa de um dia, de um mês, de um ano, de 10 anos. Eu já contei aqui para os irmãos que eu fui orar para um irmão que estava canceroso. Não fui lá orar por causa disso, que eu nem sabia. Quando eu cheguei lá, ele me disse. Eu estou lá orando, repreendendo o câncer, expulsando o câncer, pedindo a Jesus para queimar o câncer. E ele me interrompe na oração e começa a contar um problema de família. E começa a querer de mim uma revelação de julgamento sobre a pessoa que fez com ele um problema. E eu disse: irmão, Deus não me falou nada. E ele falou: mas não falou nada, não falou nada. Mas o que eu tenho para te falar é que você precisa perdoar essa pessoa. E nisso, irmão, ele arrepiou comigo e disse assim: não, mas essa pessoa tem que vir me pedir perdão. Eu disse: irmão, não espera pedido de perdão, libera da tua parte, limpa o teu coração. Ele disse: não, tem que vir me pedir perdão. E eu saí dali duplamente angustiado, por ver nessa situação tão carregado de raiva, de ódio, de rancor, e por saber que ele estava canceroso. Igreja, a mágoa, o ressentimento não tem nenhum ponto positivo nisso. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Para o perdão de Deus vir até a mim, eu preciso estar disposto a perdoar aquele que me ofende. Quem é aqui que nunca se sentiu ofendido? Quem aqui nunca passou por um momento em que alguém te feriu? Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos feridos, em algum lugar, em alguma situação. E a maioria de nós já ferimos alguém também. Porque nos relacionamentos humanos vão acontecer atritos, mas a prática do perdão tem que ser uma constante. Se te ofendeu, libera logo o perdão. Se a pessoa que te ofendeu for humilde o suficiente para pedir perdão, libera de novo.
diante da pessoa, deixa ela saber que você a perdoou, mas se essa pessoa for dura de coração, for maligna, ou às vezes nem percebeu que te ofendeu, porque tem gente que nos ofende e não foi intencional, ofendeu, machucou, mas não foi intencional, nem sabe que eu estou ofendido, que você está ofendido com ela. Mas o importante de tudo, não importa a circunstância da ofensa ou o tamanho, o que importa é você manter o seu coração saudável. Libera o perdão. Se está difícil perdoar, peça a ajuda do Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar. No momento que você liberar o perdão, muitas enfermidades que não saem por nada vão desaparecer. No momento que você liberar o perdão, você vai conseguir dormir tranquilo, você vai ter paz, você vai ser liberto na sua mente, você vai parar de pensar nisso 24 horas. Quando você levantar a mão para adorar a Deus, você vai sentir que a sua adoração está subindo. Quando você dobrar o joelho para orar, você vai sentir que Deus está te ouvindo. Tudo fica mais leve e tranquilo quando a gente joga fora esse peso da ofensa. Então, para ser liberto dos verdugos, dos atormentadores, nós precisamos liberar o perdão, sempre pensando que o que a gente devia para Deus, os nossos pecados, era a dívida impagável. Deus está representado aqui na parábola como o rei, a quem nós devíamos infinitos valores espirituais, que por mais que a gente conseguisse toda a riqueza do mundo, era impossível pagar a Deus os nossos pecados. Mas Ele graciosamente olhou para a gente e nos perdoou, e nos concedeu misericórdia. Assim a gente deve olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, que em comparação aos nossos pecados a Deus, o que o nosso irmão, nossa irmã faz com a gente ou fez, quando eu digo irmão, irmã, não é só igreja, não é família, é trabalho, todo relacionamento. O que as pessoas nos fazem nem se compara com o que nós fizemos contra a santidade do Deus Todo-Poderoso. E Ele nos perdoou e nos amou. Então, vamos refletir, vamos espalhar a graça de Deus. Eu sei que é difícil. E um detalhe: perdoar não quer dizer que essa pessoa tem que se tornar ou continuar sendo o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Não quer dizer que você tem que andar de braço dado, dando beijo no rosto. Não quer dizer isso. Tem gente que te fere de tal forma que não dá mais para andar junto, não dá mais para confiar, não dá mais para poder na tua casa. Nesse ponto muita gente erra por pensar, eu vou perdoar fulano, então eu vou ter que aceitar fulano de novo na minha vida, fazendo parte, sendo meu amigo. Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente não deve ser inimigo dessa pessoa. E outros vão para a parte da ingenuidade. Não, eu perdoei e tal, a pessoa tentou pôr fogo na minha casa e tal, eu perdoei, vem para minha casa de novo. O álcool está ali, o fósforo está ali. Aí acontece uma coisa pior ainda. Aí eu falo, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Porque eu fui ingênuo. A Bíblia não manda a gente ser ingênuo. Pelo contrário, a Bíblia fala para a gente não ser malicioso, para a gente ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Quem já te lesou uma vez, pode fazer isso outras vezes. Libera perdão, concede graça e misericórdia, mas afastamento. Tem gente que você tem que andar afastado para você conviver bem na terra. O Zé ali e você aqui, a Maria lá e você cá, servindo a Deus, adorando a Deus, em família, mas cada um no seu canto, porque você sabe que se chegar muito perto, vai dar problema de novo. E às vezes, nesse segundo momento de problema, você não vai ter graça para perdoar. Vai ser uma ferida maior. Então, evita, seja sábio e entendido. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Diga assim, eu estou entendendo a mensagem. Eu estou entendendo a mensagem. Então, amém. Porque, irmão, às vezes eu tenho a sensação que eu estou falando. Outro dia, ontem a menina mandou uma mensagem para mim e falou assim: tem muita coisa que você prega, eu não entendo nada. Eu preciso explicar melhor. Eu falei para ela, amém, minha irmã, glória a Deus. Mas tá bom, né? Não tem problema não. O que não entendeu, o Espírito Santo revela. O que não entendeu, o Espírito Santo revelar, depois você me pergunta. Vamos lá. Agora eu vou falar dos espíritos familiares.
Isaías, abre a tua Bíblia comigo, Isaías 8,19. Irmãos, isso aqui que eu vou falar também é muito sério. E é muito importante para a nossa vida. Porque são realidades que acontecem. E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que a minha família é assim? Por que a minha história é assim? Por que eu vivo assim? Por que foi sempre assim? Vamos ler aqui, depois eu continuo falando. Isaías 8,19. Glória a Deus. Glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz aqui. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileiam e murmuram. Ou seja, que falam entre dentes, que falam com voz baixa. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se aos mortos? Então aqui fala sobre a consulta aos espíritos de mortos, que a Bíblia vai dizer no começo do versículo, que eles são os espíritos familiares que operam através dos adivinhos. Então quem é que age através da adivinhação? É um espírito familiar. Quem é que se manifesta como alguém que já morreu? Numa sessão espírita, num terreiro, onde vem uma entidade, um espírito e diz, eu sou fulano, eu sou ciclano, e conta aquela história toda. Quem é que está ali? É um demônio, é um espírito familiar, é um espírito que está dentro de uma família já há muitos anos. Ele conhece segredos da família, ele conhece histórias da família, ele sabe de coisas da família, e então quando vai alguém consultá-lo, ele conta detalhes, ele toma a voz da pessoa, ele vai assumir a identidade daquela pessoa que já morreu. E quem não sabe disso pensa, meu Deus, mas era o fulano mesmo, era a fulana mesmo. Mas não era. A Bíblia diz, irmãos, que não existe passagem de lá para cá. A Bíblia fala na história do rico e Lázaro, lá na eternidade, quando o rico vê a situação do tormento eterno, ele vai fazer um pedido para o pai Abraão, que simboliza Deus. Ele vai fazer um pedido, manda Lázaro lá na casa dos meus familiares, porque talvez alguém saindo dentre os mortos, indo falar para eles, eles acreditam, para que eles não venham para cá como eu. E qual que foi a resposta? Lá eles têm Moisés e os profetas, ouça eles, porque se não ouvir a mensagem, Moisés e os profetas falam da mensagem pregada. Se não ouvir a mensagem pregada, tampouco vão acreditar que alguém ressuscite dentre os mortos. Quando o pai Abraão responde, ele diz não. Mas a possibilidade que ele colocou, que poderia acontecer, é ressurreição e não manifestação de espírito de gente que já foi. Porque quem já foi não volta mais. Gente que já morreu não fala aqui mais. Não. Se tem alguém aí aparecendo, falando, se manifestando, é demônio, irmão. Pode expulsar com certeza. Ah, mas é minha avó, meu avô, meu tio. Não é o Satanás. Mas por que falou direitinho? Por que conta a história? Porque é um espírito familiar. Ele sabe das coisas da família. Então, aqui diz, não consulta esses espíritos familiares. E o que isso tem a ver com você e comigo, que não consultamos? Tem a ver aqui o conhecimento, porque esses mesmos espíritos familiares que ficam dentro de famílias, gerações e gerações, são eles os causadores de problemas que ultrapassam o tempo. Quantas famílias que vivem hoje, exatamente coisas que o seu ancestral viveu, repete a história no filho, repete a história do pai, repete a história do avô, do bisavô. Por que é assim? Quando coisas não são genéticas, mas são questão de histórias, situações que não são genéticas. Genético não é biologia. A gente vai herdar sim alguma coisa dos nossos parentes, mas eu estou falando, não tem como herdar um acidente, não tem como herdar. Quando alguém da família
morre de um acidente exatamente como aconteceu na geração passada e na outra geração. Quando o suicídio está dentro da família. E outras situações de trevas. Por que isso acontece? Porque alguém lá atrás, no passado, abriu uma porta. Uma porta através de bruxaria, através de feitiçaria, através de algo que fez. Ou quando alguém lá atrás foi amaldiçoado. Aconteceu uma briga, uma situação e alguém roubou uma praga. E entrou um demônio nessa família, esse demônio fica ali. Ele age numa geração, depois ele pula para a geração seguinte e vai indo, até que alguém desta família conheça o que a Bíblia diz, a verdade que liberta. Até que alguém tenha um encontro com Jesus em João 8,36, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa sequência maldita, ela é cancelada quando alguém entende essa verdade e declara na sua família: acabou, a partir de mim, a maldição, a herança familiar, o espírito familiar que agia na minha família, a partir de agora não age mais, porque a partir de agora entra Jesus. E aonde Jesus entra, o diabo tem que sair. Diga glória a Deus. O diabo sai quando Jesus chega. Então, se alguém aqui vivia debaixo dessa sequência, em nome de Jesus, se você está com Cristo, a partir da tua vida, a história foi mudada. Glória a Deus. E por mais que alguém diga: ah, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu bisavô foi assim, você pode dizer com certeza: mas em mim não vai ser assim, nos meus filhos não vai ser assim, nos meus netos não vai ser assim, porque a minha história é diferente. Aleluia! Porque em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar aqui de outra situação de prisão. João 8,34. Vai glorificando e adorando o Senhor. Glória a Deus. João 8,34. Pertinho aí da onde que a gente começou. Glória. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então o pecado escraviza. E como que alguém mantém um escravo? Mantém esse escravo algemado, preso, limitado no lugar. Um escravo não tem liberdade. Então o pecado tira a liberdade da pessoa e mantém a pessoa no cativeiro. Irmãos, o pecado é assim que ele faz com o ser humano. No primeiro momento apresenta algo de muito valor, e quando atrai essa pessoa, é igual uma ratoeira. É igual uma ratoeira. Coloca ali aquilo que o rato gosta, aquilo que chama a atenção do rato, mas na hora que ele vai, ele é preso. Fica agonizando até morrer, sem condições de sair. Assim é o pecado. Ele se apresenta bonito, se apresenta muito precioso, ele se mostra muito vantajoso, mas quando cai nas garras dele, irmãos, é somente Jesus para tirar, porque é uma prisão. Então a Bíblia vai tratar o pecado dessa forma, e vai falar mais. Agora vamos lá para pertinho de Apocalipse, capítulo 3 da primeira carta de João, no versículo 8. Vai só piorando, irmão. Favor de pecado não tem como melhorar, a não ser olhando para Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Se você olhar na direção de Jesus, aí melhora. Mas se você olhar na direção do que é o pecado, não tem como melhorar. Só tem mais e mais abismo. Vem cá, vem comigo aqui, ó. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Meu Deus, que palavra dura, não é mesmo? Quem pratica o pecado, quem vive, o praticar aqui é viver em pecado, é ter uma vida no pecado.
é do diabo, ou seja, é governado pelo diabo, pertence ao diabo, é servo do diabo. Pastor, mas que isso? Irmãos, é o que a Bíblia está falando, não tem como eu falar diferente. Por mais que eu tentar usar palavras melhores, não tem como eu usar palavras melhores sem distanciar do sentido do texto. É exatamente isso. Se alguém vive na prática constante do pecado, quem governa essa vida é Satanás, que o prendeu nessa cadeia, e ele é o carcereiro. Oh, glória a Deus! Mas quando você olha para a cruz, o versículo termina com uma palavra de esperança. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Foi para isso que Jesus manifestou, irmãos, para nos perdoar, para nos purificar. Aleluia! Para nos livrar do cativeiro, para nos colocar em liberdade. Quando Jesus, ele se levanta na sinagoga em Nazaré, e lhe é dada a oportunidade de falar. Ele pega o rolo do profeta Isaías e ele vai ler a profecia de 700 anos que agora se cumpre nele. E uma das partes lindas dessa profecia é que ele veio para libertar os cativos, para colocar em liberdade os que estavam presos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, se alguém estava preso no pecado, Jesus veio para te colocar em liberdade. É só olhar para Ele, é só confessar seus pecados, é só entregar sua vida para Ele, que o poder do pecado é quebrado, e a graça do pecado te alcança, e você não é mais servo do pecado. Você não é mais servo do diabo, você agora se torna servo do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Quem já recebeu essa liberdade aí, diga amém. Pastor, mas todo mundo é pecador, e eu vou dizer na Bíblia que não, isso não é verdade. Mas como assim, pastor? Deixa eu explicar, para depois não ter nenhuma menina falando comigo. Você pegou, não entendi. Vamos lá. Todo mundo é pecador no sentido de nós todos já pecamos. Nós todos um dia fomos escravos do pecado. Nesse sentido, sim, todo mundo é pecador por natureza decaída, herdada de Adão. Antes de conhecer a Cristo, éramos árvores de pecado. Ponto. Agora, você que é um cristão verdadeiro, dizer que você é um pecador ainda não é bíblico, porque dizer que você é um pecador quer dizer que você vive uma vida de prática constante do pecado, mesmo você já aceitando a Cristo, que a Bíblia diz que te libertou do poder do pecado. Então uma coisa não combina com a outra. Se Cristo te libertou, se Cristo me libertou, como que eu posso dizer que eu ainda sou um pecador habitual? Nós não somos pecadores habituais. Pecados acontecem na vida de cristãos verdadeiros como um acidente no caminho, como um momento, como uma situação aonde um cristão verdadeiro, salvo e liberto por Cristo, peca. Mas não se chame mais de pobre, miserável pecador. Essa história já acabou. Você está em Cristo, você é lavado pelo sangue de Jesus. Você não é mais árvore de pecado, o pecado não te domina. E quer uma prova disso? Quer uma prova disso? Não precisa contar o pecado. Só conta para mim levantando a mão quem já pediu perdão a Deus dentro desse mês de julho. Levante a sua mão assim. Tá vendo? Mas antes não acontecia isso, sabe por quê? Antes você pecava, você nem lembrava de pedir perdão de nada, sabe por quê? Porque você ainda era escravo. Você pediu perdão porque o pecado já não mais faz parte da sua vida. Você sentiu incômodo, você sentiu mal, você sentiu nojo, você sentiu tristeza, você sentiu amargura, você viu, eu errei, eu falei. Isso é sinal que você é liberto, você não é mais árvore de pecado. O acidente aconteceu, você se mostrou o poder de Deus, te libertou. Então, irmãos, o pecado é uma algema, mas a Bíblia, oh aleluia, a Bíblia é tão linda, a palavra de Deus é tão linda, que ela mostra a ferida, mas ela também mostra a cura. Aleluia.
1 de João, capítulo 1, versículo 9. Quer a cura? Quer viver curado? Quer levar essa mensagem para alguém que não sabe como ser curado? Está aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. O nome disso é graça, amor e misericórdia. Aleluia! O nome disso é Evangelho! Então, quando Satanás vier te acusar, quando Satanás vier dizer para você: você é meu, você errou, você estava na igreja, você é crente, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Fala para Satanás, Romanos 8. Quem sabe o que está escrito em Romanos 8 aí? Levante a sua mão. Glória a Deus. Quem mais sabe o que está escrito em Romanos 8? Tem eu mais duas irmãs aqui, ó, que conhecem. Então todo mundo agora vai guardar no seu coração, porque isso é arma de guerra. Porque tem muita gente na igreja deprimido, entristecido, magoado, ferido, abatido espiritualmente, não com ninguém, mas consigo mesmo, porque não sabe usar essa arma de guerra. Jesus usou essas armas, que é a palavra de Deus, no deserto, e venceu Satanás. Eu vou te ensinar. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora não há mais condenação. Se você está em Cristo, não tem mais condenação. Vem com história para você, venha te acusar, venha te condenar. Fala para ele: eu conheço Romanos 8. Se você fez aquilo, diga para ele: cala a boca. Aleluia! Oh, aleluia! Vai discutir com ele. Vai falar para ele: Satanás, conta os meus pecados para ele. Eu quero ver. Vai, irmão. Será que vai? Será que Satanás tem medo para ir para Jesus e contar os seus pecados para Jesus? Não precisa nem responder. O camarada não tem nem a chave da casa, irmão. Nem a chave da casa dele não tem. Porque Jesus olhou e falou assim: me dá a chave. O Apocalipse fala que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Aleluia! Tenho que dizer, aleluia. E para nós encerrarmos, nós vamos orar agora. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. E palavra.